Poesia, música e os amores são os principais elementos da obra de Vinícius de Moraes. Carioca, boêmio e diplomata, o poeta teve uma formação erudita, mas se eternizou mesmo ao assumir a paixão pela cultura popular. Vinícius de Moraes passou a vida inteira em busca do amor, e isso gerou uma música e uma poesia carregados dos mais profundos sentimentos. Hoje no Artefato nós vamos conhecer um pouco mais sobre este, que é um dos escritores brasileiros mais traduzidos mundo afora. Se tu queres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais. Chora o tempo mesmo pranto meu, ele e eu, tanto. E só para não te entristecer, que fazer, canto. Olá, começa agora mais um Artefato e o assunto de hoje é o poeta e compositor Vinícius de Moraes. Quem está aqui comigo para apresentar o universo deste importante nome da cultura nacional é a pesquisadora Guaraciaba Micheletti. Guaraciaba, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. William, boa tarde. Muito obrigada pelo convite de vocês, da Unesp, trazendo alguém da academia para falar sobre Vinícius de Moraes. A gente que agradece, você se deslocou de São Paulo para poder dar essa entrevista para a gente, né? Sim, mas eu agradeço o convite. Então, vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais sobre a Guaraciaba. De repente, um dia eu abri o livro, porque as pessoas gostavam muito, mas nem sabiam por que gostavam. E eu comecei a encontrar imagens que me encantaram. Então, por meio dessas imagens, eu resolvi que ele poderia ser um objeto de estudo. E naquele momento ele não era estudado na academia, porque ele era o poetinha. Então, eu embarquei nessa, de estudar Vinícius de Moraes, a poesia dele. Guaraciaba, o Vinícius ele foi um poeta, um artista cheio de contradições, né? Ele teve uma formação católica, ao mesmo tempo uma formação erudita, era apaixonado pela cultura popular. É um pouco essas contradições que definem o Vinícius de Moraes? O Vinícius de Moraes é toda uma contradição, ele é definido pelas contradições mesmo. Ele teve uma infância de moleque solto na praia, na Ilha do Governador, junto à casa dos avós. Teve uma formação católica. Essa formação católica influencia diretamente a primeira parte da obra dele. Ele vai se distanciando dessa formação católica e cada vez mais se aproximando do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Sim. E isso fica patente na sua poesia. É curioso porque geralmente as pessoas pensam que ele só se voltou para a poesia popular, para a música popular, num determinado momento de sua vida. Mas já na adolescência ele compunha canções populares. Desde cedo. Então essas canções ficaram esquecidas, mas ele já compunha essas canções. Então houve assim, as canções populares da adolescência, esse período de uma poesia voltada para o catolicismo, para a ideia do pecado, da maldição, do poeta como um ser maldito. Sim. Depois um retorno praticamente a essas origens do moleque de praia. O Vinícius começa fazendo poesia francesa, quer dizer, inspirado daquele catolicismo francês, influenciado pelo grupo católico aqui do Brasil, mas aquilo não é ele. Aquilo não é ele. Então, pouco a pouco, ele vai se convertendo em Vinícius de Moraes, quer dizer, vai virando brasileiro, né? E aí vai além dos outros, porque muitos outros tiveram esse percurso, viraram brasileiro, mas não tanto, quer dizer, então virar compositor popular e cair no esculacho completo, quer dizer, aí realmente aí é o Vinícius, é mais que os outros nisso, tá entendendo? Você escreveu um livro sobre o Vinícius de Moraes, que é A Poesia, o Mar e a Mulher, um só Vinícius. É esse livro aqui que a gente vai mostrar agora. São temas até que dizem bastante sobre ele, né? Sim, dizem bastante. Eu penso que é o entrelaçamento desses temas que mostra quem foi Vinícius de Moraes. Sim. E o que ele deixou de legado para a poesia brasileira, para a música brasileira. Porque o legado dele, tanto na poesia como na música,
É bastante grande. O livro agora ele vai ser reeditado, ele sai em outubro novamente. Ele né? sai em outubro novamente pela editora Terracota. Sim. Essa relação, inclusive, do mar é algo que mexe muito com os cariocas, né? Os cariocas têm uma relação muito grande com o mar, né? Os cariocas têm. E o Vinícius era carioca, e muito carioca mesmo, né? Eu acho que até o perfil de sedutor que ele transmitiu é um perfil também do malandro carioca. Sim. Não é? De ter muitas do boêmio, mulheres. de muitas mulheres, de muitos amores. Agora, nem todos têm os muitos amores que ele teve, os muitos casamentos, muitas amantes, né? A mulher para ele era acho que o principal elemento de inspiração, e ele a confundia com o mar, no sentido de e fundir mesmo a figura da mulher com a figura do mar. Tem um poema dele, inclusive, O Mar, que fica bem nítida essa conversa entre a mulher e o mar, né? Fica. Eu acho que quando nós tentamos olhar os poemas de modo mais próximo, com um olhar mais aprofundado, neles todos nós vamos encontrar isso, mesmo nos poemas iniciais, em que há uma presença muito grande da ideia de pecado, né? Que o amor, a carne é sedução e que isso não faz mal, não faz bem. Mesmo nesses momentos, há todo um vocabulário que já se relaciona com o vocabulário do mar, né? Com aspectos semânticos mesmo das palavras que levam ao mar. Sim. Só que depois essa relação ela vai ficando cada vez mais clara. E esse poema, O Mar, eu acredito que nele essa relação é muito clara. Tem uma característica do Vinícius de Moraes que eu não sei se todo mundo conhece, é de que ele também foi um diplomata, né? Ele também tinha essa figura rígida e formal também dentro da personalidade dele, né? Ele é uma figura de muitas faces, não é? E antes de ser diplomata, ele foi censor cinematográfico. Também. Então, como censor cinematográfico, ele tinha determinadas características. Depois, na década de 40, ele foi diplomata, mas nunca se fixou muito, né, na imagem da carreira do diplomata. Sim. Tanto assim que, quando veio a ditadura, ele foi exonerado do cargo, justamente porque ele estava em Montevidéu, ele quis voltar para o Brasil, e ao voltar para o Brasil, ele começou a se apresentar nos palcos. E a figura dele nos palcos era uma figura que, de certa forma, agredia a figura do diplomata que os militares tinham como modelo. Era uma relação até conflituosa, então, essa relação de músico e diplomata. Ah, sim, bastante, porque o diplomata é tido como uma figura séria e o músico não é tido até hoje como uma figura séria, mas era muito menos ainda tido naquela época, porque qualquer artista, qualquer ator não era tido como uma figura séria. Muito bom. Depois desse comecinho de introdução sobre a vida do Vinícius de Moraes, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a poesia dele. Então a gente vai para um rápido intervalo e o Artefato já volta. Fique por aí. De tudo, o meu amor seria atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Estamos de volta com o Artefato e hoje o nosso tema é o poeta e músico Vinícius de Moraes. Para falar sobre ele aqui no nosso estúdio, a gente recebe a pesquisadora Guaraciaba Micheletti.
Agora, Seba, falando agora um pouquinho sobre a poesia do Vinícius. A gente comentou no bloco anterior de que ele teve uma formação erudita. O começo da poesia dele também refletiu essa formação erudita? Ele era mais erudito no começo? A poesia dele tem esses traços eruditos de começo a fim. Eles se mostram de maneira diferente. A linguagem dele, do primeiro momento, é uma linguagem mais influenciada pela poesia católica dos anos 30, né? Ele é muito influenciado. Depois, no final dos anos 30, começo dos anos 40, ele começa a ser influenciado pelo Manuel Bandeira. Sim. Então, pela poesia do cotidiano do Manuel Bandeira. E ele se faz amigo de todos esses poetas e ele começa a ver a poesia de uma maneira diferente. Em 54, sai a primeira edição da Antologia Poética e ele mesmo selecionou os poemas e ele escreveu o prefácio. Sim. No prefácio, ele diz que ele até um determinado momento, ele estava todo voltado para questões místicas, para questões religiosas, Sim. e que depois ele mudou, né? Ele deixou esse transcendentalismo de lado, né? E que aí ele vai para a poesia do cotidiano. Mais os temas do dia a dia, realmente. São os temas do dia a dia e a linguagem também muda nesse momento. Então, no primeiro momento, o soneto, que é uma composição clássica, não faz tanto parte da obra dele. Isso é bastante curioso, porque é da década de 40, quando ele vai mais para a poesia do cotidiano, que ele volta às formas clássicas, né? Como Sim. a elegia, a balada e o soneto, que é, por definição, um modo mais clássico de poesia. Mais uma contradição do Vinícius, né? Mesclar essa forma rígida com esses temas mais maleáveis do dia a dia. Exatamente. Né? Eu acho que um aspecto muito importante para ressaltar é que, embora ele diga que ele tenha vencido essas contradições e caído de vez no cotidiano, né? Ele não na verdade não fez isso. A linguagem dele fica mais simples, mais direta, mas ele continua, em termos de temas, mergulhado nos temas anteriores. Sim. Mesmo a ideia do pecado, que ele diz ter abandonado, ela permanece nessas outras composições. No bloco anterior, a gente até começou a falar um pouquinho sobre os temas das obras do Vinícius. O que você diria que são os grandes temas das obras dele? Realmente é amor, mulher e mar? E a própria poesia. E a própria poesia. E a própria poesia. A poesia é um tema constante na obra dele e se pode acompanhar desde aquele primeiro momento, quando o poema é um ser todo místico, um ser distante do seu semelhante, até o final da obra, quando o poeta é um ser que se confunde com todos os outros, que se confunde com o povo. Sim. Então vai toda essa... É uma espécie de progressão, né, na obra dele, esse desenvolvimento que há. Então, a poesia é um tema desde o primeiro momento até o fim. A mulher é sempre tema, Sim. O mar também é sempre tema. E aí é um entrelaçamento desses três temas. Daí a poesia, o mar e a mulher, um só Vinícius. Sim, não dá para dissociar. Não dá né? para dissociar, porque o vocabulário que ele vai usar para falar da mulher, da figura feminina, são as figuras marinhas. Então, são as ondas, não é? É o mergulhador. Então, são todos esses elementos, as conchas, todos os elementos que estão ali associados ao mar, ele associa a mulher. Sim. Tem algum poema que você lembre, que sintetiza bastante desse espírito do Vinícius? Bom, eu creio que o mar, que no meu livro eu faço uma análise e lembro do Machado de Assis, Os Olhos de Ressaca do Machado de Assis, da Capitu, que tinha olhos de ressaca, né? Então, o mar é o seguinte poema, é uma canção, é um poema-canção, não que eu saiba, ele nunca foi musicado, mas é uma canção, na medida antiga, das canções antigas. Então, Sim. ele tem essa distribuição dos versos. Mar. Na melancolia de teus olhos, eu sinto a noite se inclinar e ouço as cantigas antigas do mar. Nos frios espaços de teus braços, eu me perco em carícias de água e durmo escutando em vão o silêncio. E anseio em teu misterioso seio, na atonia das ondas redondas,
náufrago entregue ao fluxo forte da morte. Então, assim, os olhos são o mar. Sim. O mar onde ele se afunda, né? Onde ele sente as cantigas antigas, onde ele ouve as cantigas antigas. Ele abraça, os braços são carícias de água. Então, a relação mar, não é? E anseio em teu misterioso seio na atonia das ondas redondas. Os seios são as ondas redondas. Sim. Então, essa relação é muito presente. Sim, até o ritmo, como você até declamou esse poema pra gente, também tem um pouco de mar nesse ritmo. A água, a onda vai e volta, vai e vem, né? Ela vai se espraiando. Então, são vários poemas em que esse ritmo aparece, não é? E eu vejo um poema muito pouco conhecido dele, talvez por ser muito longo, O Mergulhador, em que todos esses elementos estão associados. Ele fala da figura materna, que é uma figura que aparece em vários poemas dele. Também. Inclusive, naquele poema que ele mostra a transição, que ele vê, O Falso Mendigo, em que ele vê a transição dessa poesia mais de misticidades, como ele fala, e para a poesia do cotidiano, não é? Lá aparece a figura da mãe. Ele pede para a mãe ajudá-lo. A mãe vai comprar papel ao maço para mim para escrever um grande poema, fazer uma grande poesia, né? Sim. Então, no Mergulhador, aparece essa figura da mãe, do seio materno no princípio. Depois desse seio materno vem o seio da mulher amada, não é? No qual ele mergulha, ele é o mergulhador. Sim. E a estrofe final, ele diz assim: por isso e ainda mais que a poesia não ousa, quando depois de muito mar, de muito amor, emergindo de ti, a que silêncio pousa, a que tristeza cai sobre o mergulhador. Sim. Então, ele vai da figura da mulher, figura materna, a figura da amante, para ser esse mergulhador sobre quem cai o silêncio depois de muito mar e muito amor. Sim. Fica até, inclusive, a dica para o pessoal de casa para ler esse poema na íntegra, né? Na íntegra. O Mergulhador. O Mergulhador. Bom, então com essa pitada de poesia a gente encerra o segundo bloco aqui do Artefato e no bloco seguinte a gente começa a falar da influência do Vinícius na música, que também é uma marca que ele deixou na cultura brasileira. A gente vai para um rápido intervalo e o Artefato já volta. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração como as verdades. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, e de morrer de amar, mais do que pude. Lindo. O Artefato está de volta, hoje decifrando um pouco da obra de Vinícius de Moraes. A nossa convidada é a pesquisadora Guaraciaba Micheletti. Nos anos 50, o país se renovava e o Vinícius de Moraes virou referência não só na poesia, mas também na música. Era um diplomata que caía no samba e falava das diferenças sociais. Um trabalho dele muito lembrado até hoje é a peça teatral Orfeu da Conceição, um musical escrito por ele e musicado pelo Tom Jobim. Uma parceria que marcou para sempre a música brasileira. Guaraciaba, falando um pouquinho agora do Orfeu da Conceição, qual que é a importância dessa peça dentro da produção do Vinícius? Também trouxe uma preocupação mais social, parece, né? Eu creio que sim, que na elaboração dessa peça ele traz o lado erudito dele, né, que é o mito de Orfeu, ele traz para o morro e passa a valorizar a cultura negra também, que não era nem um pouco valorizada na época. Sim. E aí começa a relação dele com a música popular, a influência dessa peça foi muito grande, ela virou um filme, Sim. não é? Que foi para Cannes. Sim. Então, isso também marcou a questão dele voltar
para o filme, que era alguma coisa da década de 40. Verdade. Então há essa relação. Quer dizer, tem uma ida e vinda sempre na obra dele, Sim. mas sempre com esse movimento pendular entre o erudito e o popular. Qual que é a importância da música dentro da obra do Vinícius? Porque ele ficou bastante marcado até no movimento da Bossa Nova, né? Ficou, né? O movimento da Bossa Nova tem a sua certidão de nascimento com Chega de Saudade. Do João Gilberto. Do João cantado, né? Tocado e cantado pelo João Gilberto. Uma prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade. Exatamente onde eu escutei pela primeira vez o Chega de Saudade. Eu estava em Recife e eu fiquei completamente paralisado. Era uma coisa absolutamente estranha, completamente nova, quer dizer, tudo era novo. A letra era completamente nova, a música era completamente nova, o canto era completamente novo, nunca vi ninguém cantando daquela maneira, e tinha um violão, que também ninguém tocava daquele jeito, né? Não se fazia música daquela maneira. E quando eu falo música, eu falo na canção completa, quer dizer, a estrutura harmônica, era tudo novo. Antes de Chega de Saudade e depois de Chega de Saudade, era uma outra coisa, outro assunto. Vem cá, que história é essa de Chega de Saudade? Aí eu falei, papai, me dá um dinheiro, então eu vou comprar o disco do Vinícius. Era o disco do João cantando Chega de Saudade, Tom e Vinícius. Eu não sabia na época quem era Tom Jobim, ninguém sabia quem era João Gilberto. Mesmo Vinícius não era um nome popular. E aquilo não foi um sucesso popular, era uma música que tocava em uma outra rádio, aquelas rádios que garoto ouvia. E ele tinha uma influência também, como ele correu o mundo, ele tinha uma influência também do jazz. E essa música dele, esse toque da bossa nova, tinha alguma coisa, não era o jazz, mas tinha alguma coisa do jazz e das composições dos negros de New Orleans, né? Mas tem esse toque na música dele que depois, no final dos anos 60, vai dar no movimento afro, né? Sim. Quando a gente fala do Vinícius de Moraes, a primeira coisa que a gente lembra sempre é Garota de Ipanema. Não tem como fugir de Garota de Ipanema, né? É a música mais representativa dele, Guaraciaba? Eu acho que sim, porque ela está no mundo todo. Eu acho que ela é o Pelé da música. Porque ela foi vertida para vários idiomas, né? Até para o japonês. Sim. Né? Então, todos ouvem, né, a Garota de Ipanema e, curiosamente, é uma letra de música que tem tudo em relação à poesia do Vinícius de Moraes. Porque a Garota de Ipanema é aquela que é observada passando. Ela passa caminho do mar. Né? E a mulher na obra do Vinícius é sempre a mulher que passa. Nunca é uma mulher que fica na vida. Não, nunca ela fica e nem pacifica, como num dos versos dele. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Um outro dado, inclusive, também da criação musical do Vinícius tem a ver com os afro-sambas, né? O afro-samba também vem um pouco dessa influência dele, das viagens, do pessoal de Nova Orleans. Como que ele criou esse novo gênero? Olha, ele tinha essa influência do pessoal de Nova Orleans, New Orleans, mas ele tinha influência do tempo que ele morou na Bahia. Sim. Ele foi casado com uma baiana durante algum tempo e também, nesse momento, ele se voltou para o candomblé. E aí o candomblé tem essa relação com essa música afro. Em relação aos afro-sambas, aquilo era um desenvolvimento da bossa nova, aquilo já era uma outra corrente, era uma outra história. Já não era mais para ser chamado de bossa nova. Não era para ter nome nenhum, na verdade, mas enfim, o que eu quero dizer é que
já não era o som do violão do João Gilberto, a batida era dobrada do Baden, era um troço completamente revolucionário e muito forte. E aí vem essa coisa camaleônica do Vinícius. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer, chegando de Ossanha não vai, que muito vai se arrepender. Devo de o seu orixá, a moça é bom se doer. Devo de o seu orixá, a moça é bom se doer. Vai, amar, vai, sofrer, vai. O que você diria que foi a grande contribuição do Vinícius para a gente? Foi um pouco ensinar para a gente que a gente sempre tem que buscar o amor, foi aproveitar os momentos. O que você diria que foi a grande contribuição dele para a gente? Eu tenho a impressão que é o aproveitar o momento, viver a vida intensamente, viver de acordo com aquilo que cada um acha que tem que viver o seu momento e não se preocupar com o outro no sentido de que o olhar do outro não é tão importante assim. Quer dizer, é olhar para dentro de si mesmo e continuar procurando, porque para ele o que valia era a busca, não era achar. Sim. Eu acho que a vida dele como poeta, como cantor, como trovador e como amante, foi essa busca constante. Essa busca constante mesmo. É. Guaraciaba, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente no Artefato, por esse bate-papo tão gostoso sobre o Vinícius e por ter feito a gente prestar atenção em tantas coisas que eu não sei se todo mundo, eu pelo menos, nunca tinha prestado atenção em algumas coisas, principalmente essa relação com o mar. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E lembrando que você de casa, o Artefato também é feito com a sua participação. Então, envie perguntas, sugestões, comentários pelos nossos perfis no Facebook, no Twitter e também acessando o nosso portal. Eu te encontro na semana que vem. Tchau, tchau. Coisa mais bonita é você, assim, justinho você.